Eu toquei numa ferida agora. Porque muita gente fala assim, não, pastor, eu não quero que Satanás me toque, não. Não se preocupa não. Não se preocupa não, que a proteção de Deus, o sangue do Senhor Jesus está sobre a sua vida. E o seu coração está nas mãos de Deus. Você não vai ser tocado se o Senhor não deixar. E quando Ele deixar, você vai crescer. Você vai crescer, vai chegar a níveis maiores com Deus. Amém? Amém. Agora, o que Deus quer que você tenha é uma visão dele no alto e subir no trono, reinando, poderoso, aquele que ninguém demove, aquele que ninguém move os braços, mas aquele que olha para você na sua necessidade mais difícil, na sua dor mais íntima. Amados, 2010 foi um ano em que eu vi coisas de Deus lá e eu cheguei a pensar que o ministério poderia acabar, talvez até a vida familiar poderia acabar. Eu vi coisas doloridas. A alma foi ferida lá no mais íntimo. Vocês não têm nem ideia do que foi. Mas o Senhor foi lá e restaurou todas as coisas. E mudou todos os quadros. E fez coisas tremendas acontecerem na minha vida. Se meu sogro tivesse falecido há 3 ou 4 meses atrás, eu não sei se minha esposa teria suportado. Mas um mês, quando ele faleceu, ela estava de pé. Foi ela quem conduziu todo o velório, toda a cerimônia e abençoando as pessoas que estavam lá. Porque Deus a levantou, Deus a ergueu. Deus olha para nós lá no final. Uma vez, muito tempo atrás, alguém chegou para nós e falou assim: vocês não vão descer mais lugar nenhum porque vocês chegaram no fundo do poço. Vocês já foram no fundo do poço? Vocês sabem que há poço que no fundo lá é rocha, né? Aí não vai mais nada. Mas tem poço que no fundo é lama, né? E às vezes você fala assim, não vai chegar no fundo. Chegou no fundo do poço, mas tem lama. E você atola na lama. Mas, querido, Deus sabe qual é o seu limite. E quando você pensa que está lá, não tem mais saída, não tem mais lugar para ir, não tem mais situação para ir, Ele vai lá e te resgata. E te tira do poço, irmão. E sabe o que acontece? O poço te enche de água que você pode beber e pode trazer seu sustento. Deus. Esse Deus está de olho em você. E quer que você o olhe, que você o enxergue também. E aí veja bem, queridos, eu não posso ir muito, não, senão daqui a pouco é 10 horas e a gente está aqui ainda, né? Mas olha só, Isaías, ele chega e ele vê, tem todas essas coisas, mas de repente ele se depara com quem ele é. Cai a ficha. Abre os olhos para enxergar a Deus, mas também abre os olhos para ele se ver. E eu quero dizer, você que levantou a mão e disse que quer ter uma visão do Senhor no alto e sublime trono, você vai ver a Deus, mas você vai se ver também. Você vai enxergar o que está dentro do seu coração, a sujeira do seu coração, as motivações do seu coração, o que você tem de objetivo. Você quer ver um exemplo? Quando você trouxe a sua oferta aqui, o seu dízimo, você trouxe por amor a Deus ou porque você queria comprar alguma bênção de Deus? Eu não sei. Eu não sei. Eu falei isso uma vez num culto, quando eu estava começando o meu ministério. Eu falei para o irmão lá que... Eu falei para a igreja
que com o dízimo não comprava as bênçãos de Deus, porque as bênçãos de Deus fluíam da graça de Deus, do amor de Deus sobre a nossa vida. E um irmãozinho chegou e falou assim: pastor, eu pensava que a gente podia comprar as bênçãos de Deus, então eu vou parar de dar o dízimo. Mas querido, eu não sei, eu realmente não sei qual foi o seu coração, qual foi a sua motivação ao trazer a sua oferta aqui, mas Deus sabe, Deus conhece. E eu vou dizer uma coisa: quando você enxergar, seus olhos forem abertos para ver o Rei, para ver o Senhor, você vai se enxergar também. Você vai ver a lama que está no teu coração. Você vai ver a profundidade. Isaías diz: ai de mim, estou perdido. Ai de mim, estou perdido. Querido, se fosse pelo nosso coração, não sobrava um. É verdade ou mentira? É verdade. Se fosse pelas motivações do nosso coração, diante de Deus não tinha um que ficava de pé. Isaías, homem de Deus, homem com experiência com Deus, homem forjado por Deus, disposto a caminhar com Deus, abrindo mão até da sua vida de família real para servir ao Senhor. Ele, ao ver, ao ter o olhar diante do Senhor, o que ele vê? Ele olha para dentro de si e vê um coração sujo. Ele vê um coração que o distancia de Deus. Ele vê motivações que o colocam, que o afastam de qualquer mérito dele se aproximar de Deus. E ele viu o Senhor. Ele fala: os meus olhos viram o Senhor. E naquele tempo se cria que alguém que tivesse a visão de Deus iria morrer. Porque Deus era santo. E Deus é santo. Continua sendo santo. Mas olhar para Deus, alguém impuro, alguém pecador, isso não podia acontecer. E essa consciência nós precisamos ter também. Estou perdido. Quando os olhos do nosso coração, da nossa vida, vir o Senhor assentado no alto e sublime trono, nós precisamos nos ver como nós somos. A nossa impureza, as nossas tristezas, as nossas misérias, aquilo que nos motiva a ficarmos afastados de Deus eternamente. Quando Isaías olhou e viu ao Senhor, ele viu também a sua condenação. Ele estava perdido. O mérito dele era inferno, distante eternamente de Deus. Ele olha para Deus, mas ele se enxerga em Deus. E nós precisamos ter esse olhar também. Por quê? Porque aí a gente vai descobrir que Deus nos ama independentemente de quem nós somos. Independentemente daquilo que nós fazemos. Deus nos ama com amor profundo, com amor tremendo. Com amor que está acima das satisfações. Deus nos ama porque nos ama. Deus nos ama porque Ele nos ama. Você pode pensar sobre isso? Você pode entender isso? Normalmente o nosso amor é condicional, né? Não é isso? Eu amo você se você for bom para mim. Não é isso? Não é assim? Deus nos ama mesmo nós sendo maus. Mesmo nós sendo impuros. Mesmo nós sendo pecadores. Lá em Romanos diz que Ele mandou o seu Filho para morrer na cruz, sendo nós ainda pecadores. Nós ainda nem tínhamos existido, já éramos pecadores, e o Senhor Jesus morreu por cada um de nós. Deus nos ama porque nos ama.
Ele resolveu amar a cada um de nós. E eu vou dizer uma coisa para você: Deus ama até aquele pior, aquele que está lá na cadeia, está lá, já cometeu crimes absurdos, fez tanta coisa. Deus ama aquele homem, aquela mulher, aquela figura com uma intensidade tão grande que quer a salvação dele. Quer que ele que ele tenha esse encontro com Deus. Deus o ama porque sabe que o estado dele é o estado pior. Vai ser pior porque vai ficar eternamente afastado da presença dele. Deus o ama porque não quer que nenhum homem se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É isso que diz a palavra. Deus me ama porque Ele me ama. Não que eu tenha alguma coisa para oferecer a Ele. Há um cântico que a gente canta que diz que nós não temos, que não há em nós bem algum. Não existe mesmo. O bem que está em nós foi Deus quem colocou, foi Deus quem trouxe. Mas Deus nos ama assim mesmo. E Isaías olha para Deus e fala assim: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. E parece que a situação dele piora quando ele vê que ao redor dele não existe um que possa fazer uma contaminação boa para ele. Porque ao redor dele, ele diz: e eu habito no meio do povo de impuros lábios. Então, o desespero de Isaías naquele momento foi saber que, foi pensar que não havia salvação para ele. Ele estava perdido. E querido, nós precisamos ter essa consciência que sem Deus, sem o amor de Deus, sem a misericórdia de Deus, sem a graça de Deus, nós estamos perdidos. Sem o sacrifício de Jesus na cruz por nós, nosso destino era o inferno. O lago que arde com fogo e enxofre, juntamente com Satanás e seus anjos. Nós precisamos ter essa consciência. O nosso olhar para Deus abre os nossos olhos para nós mesmos, para vermos as nossas misérias. E é interessante, né? Misericórdia fala de um Deus que olha para as nossas misérias. Paulo disse: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas graças a Deus pelo seu amor inefável. Amém, querido? Vocês diminuíram um pouco. Quando a gente começa a falar das nossas pobrezas, das nossas misérias, parece que ninguém fica muito empolgado, né? Fica todo mundo amuado, assim, triste. Mas essa é a verdade. Agora o melhor vem agora. Enquanto Isaías está ali prostrado, caído e falando: estou perdido, agora não tem mais jeito para a minha vida, o Senhor envia um serafim. Olha só, um serafim que estava adorando ao Senhor, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Um serafim de lá foi lá e pegou uma brasa viva que estava no altar de Deus. Ele pegou com uma tenaz e colocou nos lábios de Isaías e falou para Isaías: o fogo queimou os teus lábios, o teu pecado foi perdoado. Aleluia. Meu amado, quando Jesus subiu naquela cruz do Calvário lá, e o sangue dele foi derramado, o efeito daquela brasa que estava no altar veio sobre a sua vida, sobre a minha vida.